Abra sua Bíblia comigo, lá no livro de Números, capítulo de número 22. Números 22. A partir do verso 21, quem achar, glorifica o Senhor. Mantenha, por favor, a sua Bíblia aberta durante a exposição da palavra. O texto diz assim: Então Balaão levantou-se pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. E acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando montado na sua jumenta, e 2 de seus servos com ele. Viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo ele pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Mas o anjo do Senhor pôs-se numa vereda entre as vinhas, havendo muro de um e outro lado. Vendo, pois, a jumenta o anjo do Senhor, coseu-se contra o muro e comprimiu contra este o pé de Balaão. Por isso tornou a espancá-la. Verso 26. Então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita e nem para a esquerda. Vendo a jumenta o anjo do Senhor, deixou-se cair debaixo de Balaão, e acendeu-se a ira de Balaão, e espancou a jumenta com a vara. Então o Senhor fez falar a jumenta, a qual disse a Balaão: Que te fiz eu, que me espancaste já 3 vezes? E respondeu Balaão à jumenta: Porque zombaste de mim. Tivera eu uma espada na mão, e agora eu te mataria. Verso 30. Replicou a jumenta a Balaão: Porventura não sou a tua jumenta, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje? Acaso tem sido o meu costume fazer assim contigo? E ele respondeu: Não. Então o Senhor abriu os olhos a Balaão. Ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então o anjo do Senhor lhe disse: Porque já 3 vezes espancaste a jumenta? Eis que eu saí como teu adversário, porque o teu caminho é perverso diante de mim. A jumenta me viu e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela deixaria com vida. Verso 34. Então Balaão disse ao anjo do Senhor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Repita assim comigo, por favor: Pequei, porque não soube que estavas neste caminho para te oprimir, para te opores a mim. Final do verso diz assim: Agora, se parece mal aos teus olhos, eu voltarei. Senhor, obrigado por essa noite. Podemos aqui ministrar a palavra, receber a palavra. Quando eu ministro, Senhor, antes o Senhor fala comigo, e essa palavra fala comigo. Assim como o Senhor falou conosco nesta manhã, eu peço a tua misericórdia, a tua sensibilidade, o vento do teu Espírito a falar com as tuas ovelhas nessa noite. Que o Senhor me dê a graça de entregar a palavra do Senhor e que ela seja verdade. Que o Senhor abra os corações, que o Senhor abra os olhos dos teus filhos. Nós vemos que o Senhor tem o poder de fechar os nossos olhos e nos impedir de ver aquilo que realmente está acontecendo, assim como foi na vida de Balaão. Mas eu oro para que nessa noite o Senhor abra os nossos olhos, o nosso coração, para ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, eu quero nessa noite ministrar a você sobre o tema a vontade de Deus e a minha. A vontade de Deus e a minha. Nós sabemos
Todos nós aqui temos vontades, todos nós aqui temos desejos. É normal que aqueles que estão aqui já estejam projetando algo para fazer após o culto. O que você vai comer, o que você vai fazer. É normal que você esteja programando, projetando a sua semana. Eu não sei como você age. Você talvez seja daquele que acorda de manhã e faz as suas programações. Talvez você seja aquele que antes de dormir já deixa tudo organizado. Antes de sair de casa, eu falei com a pastora dizendo: me lembre, quando nós chegarmos em casa, nós temos que organizar algumas coisas que nós queremos, que nós precisamos fazer amanhã. Então eu quero dizer a você, nós temos desejos, nós temos planos, nós temos vontades, queremos que coisas aconteçam na nossa vida e na nossa semana. E todos nós aqui somos crentes, amém? Você é crente? Você crê em Deus, você é cristão protestante, ou você é evangélico, como que é chamado aí, mas você crê em Deus, você é um filho de Deus. E todo homem e mulher de Deus tem vontades. Eu quero ministrar um pouquinho sobre a importância de você saber quem é, você se conhecer, você saber que você tem as suas vontades, mas também, quando nós nos convertemos, nós aprendemos que existe também a vontade de Deus. Nós também entendemos que Deus também tem vontades. Nós também entendemos que Deus também tem planos. Eu costumo dizer uma frase, copiando de um amigo pastor, a qual ele diz: a nossa visão é tão limitada, e nós costumamos ir do hoje para amanhã, mas Deus vem da eternidade para nós. Ele já sabe o que vai acontecer. A palavra de Deus diz que antes da palavra sair da nossa boca, Ele já conhece. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele conhece os nossos desejos, os nossos planos e as nossas vontades. Então o que é a conversão? Eu caminhava segundo as minhas vontades, eu fazia o que eu queria da minha vida, mas em um momento da minha vida eu tive um encontro com Cristo. Você teve um encontro com Cristo. E quando nós temos esse encontro, nós nos convertemos ao Senhor, e nos convertemos à vontade do Senhor para a nossa vida. Pelo menos deve ser assim, amém? Você então entende algo que Deus tem para você, e por isso que nós estamos aqui agora recebendo a palavra de Deus, com a expectativa de que Deus fale conosco, com a expectativa de que Deus nos direcione, que Deus nos responda, que Deus nos dê o seu alimento através da sua palavra. Tudo isso é muito bonito. Tudo isso é a vida cristã. O desafio agora é nós vivermos isto. Há uma diferença entre eu conhecer a palavra e eu conseguir viver a palavra. E eu quero falar nessa noite com dois tipos de pessoa. Existe entre nós dois tipos: aquele que reconhece as suas vontades, aquele que reconhece que tem vontades. Você sabe quem você é, e você sabe que as vontades de Deus muitas vezes são diferentes das suas. Quem já viveu isso? Você desejando algo para a sua vida, se desejando e projetando fazer algo. Eu vivo isso constantemente. Às vezes eu quero fazer algo na minha vida, mas aí eu me dou de frente com o Senhor. Será que é isso que o Senhor quer de mim? Então existe o primeiro tipo de pessoa, que é que ele entende: eu tenho vontade, e Deus tem vontade. O problema é, às vezes a vontade dele é diferente da minha. E agora o primeiro tipo de pessoa se enquadra em quem? Em quem conhece isso e se sujeita, se submete à vontade de Deus. Esse é o primeiro tipo de pessoa. É quem entende quem eu sou, entende quem Deus é, entende que eu tenho vontade, que eu tenho plano, entende que Deus tem planos para a minha vida. A palavra de Deus diz que a vontade dele é boa, perfeita e é agradável. Isso é bom, glória a Deus. Mas o difícil é nós realmente descansarmos nisso. O difícil é nós realmente vivermos isso. Mas o primeiro tipo de pessoa é aquele que descansa em Deus, é aquele que se sujeita à vontade de Deus. E o segundo tipo de pessoa é aquele que, mesmo conhecendo a vontade de Deus, mesmo ouvindo a palavra, é aquela pessoa que sai daqui hoje alimentada pela palavra, dizendo: glória a Deus, pastor, Deus falou comigo. Aquela pessoa que muitas vezes, e eu saio daqui, e é normal isso, mas a pessoa que fala: pastor, obrigado pelo alimento, obrigado pela palavra, mas o desafio é o nosso amanhã.
É quando agora eu saio daqui, na segunda-feira eu tenho que colocar em prática aquilo que eu recebi. E o segundo tipo de pessoa é aquela que no dia da proposta, no dia do desafio, no dia a dia, ela se esquece de Deus e ela se sujeita às suas vontades. Ela se esquece dos planos de Deus. Ela se esquece daquilo que Deus falou. Nós viemos aqui, adoramos ao Senhor, recebemos a sua palavra, recebemos a orientação. E por favor entenda que eu não estou entregando a você uma mensagem evangelística. Eu não estou falando a você de alguém que está lá fora. Eu estou falando de nós que estamos aqui dentro, sendo alimentados pela palavra. Saímos daqui e amanhã passaremos por um desafio: colocar em prática aquilo que Deus falou conosco. E o segundo tipo de pessoa se enquadra naquele que no momento da decisão, do dia a dia, ela se entrega às suas vontades e não à vontade de Deus. Ela se esquece de Deus, ela se sujeita àquilo que ela quer. E a minha oração é que nessa noite você tenha sensibilidade de entender e ser verdadeiro com você mesmo, dizendo: eu sou o fulano A ou eu sou o fulano B. Eu fiz uma pergunta aqui de manhã. Quando nós tiramos uma foto, o que é a primeira coisa que você olha na foto? Quem sabe me dizer? Quando nós tiramos uma foto, o que nós olhamos a primeira coisa? Isso também. Primeira coisa que nós olhamos é para nós. O que acontece? O irmão Alan compartilhou e é verdade. Tem 20 pessoas na foto. Todos estão bonitos, mas você está de olho fechado. O que você vai falar? A foto não ficou boa. Mas não ficou boa por quê? Porque eu estou de olho fechado. Talvez você olha lá, você nem viu o irmão que estava lá junto. Você só viu você. E isso é normal. Numa foto você olhar para você. Nossa, pastor, eu tenho zóio de peixe morto, gente. Alguém tira uma foto minha, eu saio com o olho, aquela cara de sono. Já viu assim? Sabe o que é zóio de peixe morto? Eu acho tão bonita a pessoa que é fotogênica. A minha esposa é fotogênica. Ela é linda, né? E ela é fotogênica. Tira foto, de todo jeito ela sai boa. Por isso que eu sou autônomo e os vídeos do meu trabalho não tem nada meu, porque nada fica bom. Então eu uso a imagem dela. Mas aonde que eu quero te dizer? Na foto nós olhamos para nós, mas e no nosso dia a dia? Nós olhamos para nós ou olhamos para o outro? Porque no dia a dia nós enfrentamos um desafio, que ao invés de nós olharmos para nós, nós olhamos para a vida do outro. Então, o primeiro ponto que eu quero trabalhar com você, eu quero começar a pregar, é possível conhecer a vontade de Deus. Primeiro ponto, você que gosta de tomar nota, anote: é possível conhecer a vontade de Deus. Já que estamos aqui ministrando sobre a vontade de Deus e a minha, você precisa ter consciência de uma coisa: é possível você conhecer a vontade de Deus. No capítulo 22, do verso 7 ao verso 12, conta a história de dois homens. Um homem chamado Balaque, que é inimigo de Israel, inimigo do povo de Deus. Então ele chega a um homem chamado Balaão e o faz uma proposta. Ele diz: olha, eu peço que você venha e você amaldiçoe o povo de Israel. Quem era o povo de Israel? Era o povo de Deus. Então Balaque faz uma proposta a Balaão, dizendo: eu quero que você amaldiçoe este povo. A Bíblia conta que quem Balaão amaldiçoasse seria amaldiçoado, e quem Balaão abençoasse seria abençoado. O inimigo cria nisso, acreditava nisso. Então ele faz essa proposta. Verso 7 ao verso 12, você pode ler na sua casa. Então o que Balaão faz quando ele recebe essa proposta? Ele diz: eu vou consultar a Deus. E a Bíblia diz que Deus então o responde. Por favor, preste atenção em algo que eu quero dizer a você. Se nesses dias você tem sido convidado, se nesses dias você tem recebido propostas, eu quero dizer a você: consulte ao Senhor, porque o Senhor te responde. Mas Deus tinha uma aliança com o judeu, Deus tinha uma aliança com o seu povo, com o povo de Israel. E qual que era uma aliança? Olha, eu levarei vocês para uma terra boa, que mana leite e mel. Eu tenho a vocês uma terra prometida. Então o que Deus iria fazer? Qual foi a resposta de Deus? Quando Balaque diz: olha, eu quero que você venha e amaldiçoe o meu povo, Deus disse: não. Eu quero dizer isso a você, irmãos, em nome de Jesus: ninguém toca em você, a não ser que o Senhor
permita. Deus tem uma aliança comigo, Deus tem uma aliança com você. Ainda que homens peçam a tua caveira, ainda que homens peçam a tua cabeça, ainda que pessoas tentem puxar o teu tapete, olha, eu quero dizer a você não precisa ter medo de macumba, você não precisa ter medo de obra de feitiçaria, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. A palavra do Senhor diz que esse homem fala: vem e amaldiçoa o povo de Israel. E aí Balaão diz: eu vou consultar Deus. Qual é a resposta de Deus? Não, esse povo é um povo abençoado. Você precisa crer nisso. Você é um homem abençoado, você é uma mulher abençoada pelo Senhor. Então quando o inimigo se levanta contra você, há uma resposta dizendo, Deus dizendo: não, eu não toco nele, porque ele é guardado por mim. Eu guardo isso no meu coração, eu creio nisso verdadeiramente, que é o Senhor quem me guarda. Eu não tenho dúvida que homem e mulher tenta se levantar contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o meu ministério, e assim também sobre a sua vida, mas você precisa crer que há um Deus que nos guarda, que nos dá livramento, que guarda a sua entrada e guarda a sua saída. Qual que é a questão? Balaão vem e dá uma resposta: eu não vou amaldiçoar eles. E o que Balaque faz? Balaque insiste. O que ele faz? O texto diz no verso 15 que então ele envia mais príncipes mais honrosos, e ele faz uma proposta maior. No verso 17, daqui a pouco eu vou explicar, mas ele diz assim: olha, se você fizer, eu te darei recompensas. Então ele envia mais homens, e homens mais honrosos, para que ele pudesse mudar a opinião de Balaão. E o que Balaão faz? Balaão responde: eu vou novamente consultar a Deus. Vai que Deus muda de ideia, vai que agora Deus diz sim. Por favor, olha para mim. Eu quero dizer a você: cuidado em insistir no que Deus tem dito, não. Cuidado em insistir no que Deus já disse, não. Porque a questão aqui é, Balaque ouviu o não de Deus, e ele tentou comprar esse homem. Ele tentou negociar de uma forma dizendo: com o meu poder eu consigo mudar a ideia dele. Agora veja comigo, por favor, acompanhe comigo o verso de número 20, capítulo 22, verso 20. Amado, desliga aqui para mim, por favor. A palavra diz assim, capítulo 22, 20: veio pois o Senhor a Balaão de noite e disse-lhe: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te, vai com ele, todavia farás somente o que eu te disser. Então olha o que a palavra diz: veio pois o Senhor a Balaão de noite e lhe disse: se aqueles homens vierem chamar-te, levanta-te. Agora repita assim comigo: olha, vai com eles. E repita assim: olha, farás somente o que eu te disser. Nós aprendemos aqui então que Balaão conseguiu mudar a resposta de Deus. Qual foi a primeira resposta de Deus? Você não vai amaldiçoar esse povo. Mas agora qual foi a resposta de Deus? Foi dizer: vai com eles, mas você vai fazer, você vai falar o que eu te mandar falar. E por isso que eu quero trabalhar com você o segundo ponto. O segundo ponto da mensagem é: se preocupe com as motivações do seu coração. Se preocupe com as motivações do seu coração. Acompanhe comigo, por favor, o verso de número 21. E eu peço a sua atenção. Eu sei que esse verso, essa explicação e essa aplicação agora necessita de você um pouco de maturidade para entender essa palavra e para olhar para si mesmo. Olha o verso 21 que diz: então Balaão se levantou pela manhã, albardou a sua jumenta e partiu com os príncipes de Moabe. Aqui Balaão estava fazendo algo errado? Aqui Balaão estava obedecendo a Deus, não estava? Mas agora, por favor, preste atenção nessa palavra. Olha o verso 22. Acendeu-se a ira de Deus, porque ele se foi, e o anjo do Senhor pôs-se-lhe no caminho por adversário. Ora, Balaão ia caminhando, montado na sua jumenta, e 2 dos seus servos iam com ele.
Amados, esse texto, se nós não pararmos para analisar, prestar atenção no que está acontecendo, nós ficamos confusos. Porque o texto está dizendo que Deus fala para ele: olha, quando eles vierem, vá com eles, pode ir, siga. O verso 21 diz que Balaão obedeceu, acordou cedo, preparou a jumenta, montou na jumenta e foi embora. Mas o verso 22 deixa aqui nos confusos, que ele diz: quando ele viu, verso 22, acendeu-se a ira de Deus, porque ele foi. Pastor, eu não estou entendendo, por que é que Deus então ficou indignado, por que é que Deus então ficou irado? 2 Pedro 2,15, projeta para mim, por favor. Por que é que Deus se irou com a Balaão se ele obedeceu? 2 Pedro 2,15 diz assim: abandonado o reto caminho, se extraviaram, seguindo pelo caminho de Balaão, filho de Beor, presta atenção nisso, que amou o prêmio da injustiça. Deus não se irou com a ida de Balaão, Deus se irou com a motivação do coração de Balaão. No verso 22, verso 15 da carta de Pedro, o texto diz assim: Balaão amou o prêmio da injustiça. Acompanhe comigo lá em Números capítulo 22, o verso 17, diz assim: quando Balaque faz uma proposta e diz: porque grandemente eu te honrarei e farei tudo o que me disseres, vem, pois, rogo-te e amaldiçoa este povo. Deus se irou com Abraão, porque Deus se irou com Balaão, porque ele olhou para a recompensa. Ele se sujeitou a amaldiçoar o povo de Deus, porque ele amou o prêmio da injustiça. Os seus olhos estavam em bens materiais. Ele não estava desejoso em agradar a Deus, ele não estava desejoso em consultar a Deus para saber a sua vontade. O seu desejo, na verdade, quando ele fala: eu vou novamente consultar a Deus, era saber: eu vou tentar mudar a ideia dele, para que eu consiga receber a minha recompensa. Eu quero dizer a você, querido, há uma palavra de Deus que nos ensina o certo e o errado. E não adianta você tentar convencer a Deus, não adianta você tentar manipular a palavra de Deus. Eu tenho uma ira muito grande, uma revolta com pessoas que usam o nome de Deus naquilo que Deus não está, dizendo: Deus mandou eu fazer, eu vou consultar a Deus para ver se é de Deus, mas a palavra já te ensina que não é de Deus, você não precisa consultar Deus. Deus já tinha dito na primeira resposta: esse povo é um povo abençoado, eu tenho uma aliança com ele, você não vai abençoá-lo. Quando veio a segunda proposta dizendo: faça que eu te abençoarei, a resposta dele não deveria ser: eu vou consultar a Deus. A resposta dele deveria ser: eu não vou fazer, porque Deus já me falou, eu já tenho a palavra, não abençoarei aquele que é abençoado por Deus. Não vou fazer aquilo que Deus não me manda fazer. Mas na segunda resposta ele diz: deixa eu ir lá. Por quê? Porque quem sabe eu consigo agora o sim de Deus. Eu quero dizer a você: cuidado em insistir naquilo que Deus já te disse não, porque pode ser que Deus aceite o seu pedido, mas não é para te abençoar, é para a tua destruição. Sabe quando você quer muito uma coisa? Sabe o filho pródigo, quando ele chega no pai e fala assim: pai, dá parte da herança que me pertence. Isso me constrange, porque quando a minha filha me pede algo errado, logo eu digo não. Mas muitas vezes Deus nos diz sim, porque é necessário muitas vezes nós irmos, porque presta atenção, muitas vezes Deus não nos poupa de fazermos a nossa vontade, Ele nos pega no caminho. Então Deus disse assim para Balaão: pode ir, mas o texto diz que logo em seguida ele se irou. Então eu quero dizer a você, em nome de Jesus, tome cuidado. Nem sempre Deus vai dizer não, às vezes Ele diz sim, mas Ele vai te ensinar no caminho. Você já conhece a vontade de Deus, Deus está falando com você, aí você não vem amanhã, quando você receber uma proposta, dizer: deixa eu orar para ver se é de Deus. Mas e aquilo que Deus está te falando hoje? E aquilo que Deus te falou semana passada? E a palavra que você ouviu no mês passado? E a palavra que você ouviu no ano passado? E a palavra que desde quando você estava no ministério infantil, sendo uma criança, você conhece essa palavra? Você vai precisar consultar Deus daqui 10 anos ainda, para ver se é de Deus? Quando nós recebemos propostas e sabemos da vontade dEle, eu vou ter que ficar de novo dizendo: deixa eu ver se é da vontade de Deus, porque vai que Deus mudou de ideia. Deus não mudou de ideia, Ele permanece o mesmo, amém? Amém? Você está me ouvindo?
Deus permanece o mesmo. Então me constrange, mas é a palavra de Deus. Às vezes Deus não me diz: Renan, não faça. Ele diz: vai lá e faz o que você está querendo então. Vai lá. O problema é que no caminho Ele me ensina. Eu queria trabalhar com você exemplos de motivações que não agradam a Deus, porque nós estamos falando aqui de motivações, estamos aqui falando da vontade de Deus e da minha, e nós vemos aqui a cruz de Cristo, nós vemos aqui um plano perfeito do Senhor para nós, e nós vemos aqui o nosso coração apegado em coisas, o nosso coração acorrentado às nossas vontades, e é por isso que desde o início eu estou falando: será que nós conseguimos olhar para nós e reconhecermos muitas vezes que as nossas vontades não são as vontades de Deus? E eu quero então trabalhar com você exemplos de motivações que não agradam a Deus. Por exemplo, a primeira: quando o dinheiro fala mais alto do que Deus. Quando o dinheiro fala mais alto do que Deus. Porque Balaão foi consultar a Deus, por quê? Porque ele recebeu uma proposta, que ele seria recompensado, honrado. Eu quero dizer a você: cuidado ao aceitar negócios duvidosos, mentir ou omitir para vender mais, para ter mais lucro, para subir de carreira, para manter o seu emprego, para manter a sua profissão, para manter o status que você tem. Eu quero dizer a você: quem te sustenta é o Senhor, meu irmão. Quem te sustenta é o Senhor. Cuidado ao fazer qualquer coisa por lucro, qualquer coisa para obter resultado. Pastor, mas se eu não fizer assim, pastor, se eu não fizer o que o meu patrão está me mandando, eu vou ser mandado embora. Mas quem é que sustenta cada um de nós? A oração do Pai Nosso diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. O pão nosso de cada dia, quem nos dá é o nosso Senhor, não é o teu patrão, meus irmãos. Eu sou um pequeno comerciante, e eu sei que o pão meu de cada dia, quem me dá é o Senhor. Você quer ver você viver uma dependência do Senhor? É você ser autônomo. O pão nosso de cada dia vem das mãos dele. Então qual que é a motivação errada aqui? A ganância. Porque eu me sujeito a algo que não agrada a Deus para que eu tenha lucro, vantagem. Segunda motivação errada: quando queremos agradar as pessoas em vez de Deus. Quando eu temo me posicionar por medo de rejeição. Você que faz faculdade, você que é jovem, você que trabalha em um ambiente talvez que não seja cristão, tome cuidado, porque muitas vezes a multidão tenta te sufocar. Muitas vezes você acaba concordando com algo errado para não ficar chato, para não perder a posição, para não se passar por religioso, para não se passar por crente. Então pessoas acabam nos moldando a sua vontade e enquadrando a nossa fé, e você acaba se moldando para não perder o ambiente. Tome cuidado. Temos visto que hoje a moda do coach, a moda dos negócios, né? Esse mundo corporativo, a cada dia mais está entrando para dentro da igreja. Tome cuidado com isso. Pessoas se vendendo para agradar pessoas, para conseguir mais pessoas. Olha, eu tenho uma palavra no meu coração, eu oro para que Deus me sustente assim. A palavra de Deus diz assim: olha, seja fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Nós recebemos muita proposta. O pastor recebe muita proposta. Recebo proposta de gente que tem a coragem de falar assim: eu queria pregar na tua igreja. Eu nunca recebi uma proposta de alguém falando assim: eu queria ir lá limpar a tua igreja. Queria dar um dízimo, uma oferta para você. Queria abençoar alguém. Você está precisando de alguém que receba alguma coisa? Está precisando de ajuda? Não, mas eu recebo propostas de gente falando: pastor, é testemunha. Eu queria ir lá pregar na tua igreja. Eu queria lá tal coisa. E pessoas que tentam fazer coisa: queria lá dar uma palestra. Olha, eu sou formado em tal área, queria ir lá fazer isso. Não vejo pecado, dependendo da causa. Mas o que eu quero dizer? Nós somos convidados a nos sujeitarmos a coisas para conseguir maiores resultados mais rápidos. Aprovação humana. Ah, pastor, a igreja tal está fazendo tal coisa. Ah, pastor, a igreja tal está fazendo tal coisa. Ah, pastor, mas a igreja tal está fazendo tal coisa. Tome cuidado. Terceiro ponto:
quando o coração se inclina mais para o desejo do que para a vontade de Deus. Eu quero dizer a você, tome cuidado com relacionamentos que não agradam ao Senhor. Você que está namorando, você que está solteiro, você que está começando a sua vida, tome cuidado com relacionamentos que te afastam da presença do Senhor. Se apaixonou por alguém, mas você sabe, isso não é de Deus para a minha vida. Escolher o que é fácil, muitas vezes não é escolher o que é mais fácil, ao invés de escolher o que é certo. Você conhece a vontade de Deus? Hoje eu falei com uma pessoa aqui de manhã sobre uma questão de trabalho. E eu falei, até quando você vai ficar nesse trabalho? Você está casada com ele? Ou você está namorando? O crente namora para casar, amém? Se você aqui está namorando, eu quero dizer a você, crente namora para casar e não para se aventurar. Então eu tenho um princípio na minha vida. Tudo que eu faço é com o propósito de gerar fruto. Se eu estou num trabalho, tem que ter uma motivação. Se eu estou num lugar, tem que ter um futuro. Se não tem futuro, você precisa pensar agora. Você precisa sair daqui hoje pensando, é um tempo então? Então quanto tempo? Eu vou ficar nesse trabalho um tempo e vou sair desse trabalho. Agora num relacionamento você não fica por um tempo, você não tem futuro, você tem que sair fora dele hoje. Um dia eu preguei sobre aliança errada e decisão destrutiva. Glória a Deus, deu uma semana, acabou o namoro de uma pessoa. Pastor, como assim, glória a Deus, pastor? Eles estavam juntos por motivações erradas, não tinha futuro, não tinha compromisso, não tinha aliança, não tinha palavra de Deus, não tinha nada. Não fui eu que mandei separar, eu só preguei a palavra. Depois os dois se separaram. E eu não tenho medo de falar isso, porque você deve entender uma coisa: quem abençoa a sua vida é o Senhor. A coisa mais triste para mim como pastor é aconselhar alguém, daqui a um tempo a pessoa vem chorando, dizendo, pastor, está acontecendo isso, está acontecendo isso, está acontecendo isso. É aquilo que eu estou falando aqui. Deus nos avisa através da sua palavra. Decisões emocionais sem oração. Pessoas que vão tomando decisões. Sabe aquela pessoa que não pode ver uma promoção da Casa Bahia? Parcela em 36 vezes. Já viu? Na Havan agora tem o pula-pula, não tem o pula-pula? Como é que é o pula-pula? Você compra agora, 60 dias, é isso? Então você compra agora e 60 dias. Aí você vai, queridos, eu sou comerciante. É estratégico. Tudo é estratégico para te fazer o impulso. Tem uma coisa que todo mundo que trabalha com venda sabe: não deixa o cliente ir embora. Se ele for embora, ele não compra. Se ele for embora, ele não volta. E aí o que você faz? Você é pego na sua emoção. E aí, emocionalmente, pessoas têm uma dependência emocional. Emocionalmente ela entra no relacionamento. Emocionalmente ela faz algo. E aí depois ela acaba sofrendo a consequência então disso. Então eu quero dizer a você, motivação errada é o seu desejo pessoal. E agora, para caminharmos para o final da palavra, o terceiro ponto é os sinais de Deus. Eu convido você a ficar atento. Primeiro ponto foi: é possível conhecer a vontade de Deus. O segundo é: se preocupe com as motivações do seu coração. E o terceiro ponto é os sinais de Deus. Acompanhe comigo, por favor, o verso 23, que diz assim: viu, pois, a jumenta o anjo do Senhor parado no caminho, com a sua espada desembainhada na mão. Pelo que se desviou a jumenta do caminho, indo pelo campo. Então Balaão espancou a jumenta para fazê-la tornar ao caminho. Olha o que está acontecendo aqui. O texto diz que Balaão então sobe, monta na jumenta e vai para onde ele acreditava ser que Deus mandou ele ir. Acompanha o povo, mas preste atenção. Isso requer de nós uma sensibilidade, porque aqui Deus está dando sinais. Então, por favor, a sensibilidade de ver Deus em pequenas coisas, isto exige temor. Ele monta na jumenta e ele está caminhando. O que acontece? De repente a jumenta vê um anjo parado na frente dela, com uma espada desembainhada, e ela fica com medo. O que acontece? Ela vai para o canto, e aí o anjo está ali novamente. Só que Balaão não está vendo, a jumenta está vendo. O que ela faz? Ela aperta então mais para a parede, e ela pega então, machuca o pé de Balaão. E pela segunda vez, o que Balaão faz? Espanca a jumenta.
E aí o texto diz que a terceira vez, o que ela faz? Ela está vendo um anjo na frente dela, ela precisa passar, só que o anjo está ali, o que ela faz? Ela se joga no chão. E o que Balaão faz? Ele se irrita, e ele espanca a jumenta. Por quê? Porque tinha um anjo na frente de Balaão, mas a questão é, os seus olhos estavam fechados. Por favor, amados, a minha oração é que nessa noite o Senhor abra os seus olhos e esteja atento a sinais que o Senhor está te dando. Coisas começam a acontecer, porque Deus está mostrando a você, preste atenção, não vá por aí, preste atenção, não é o que eu tenho para a tua vida, preste atenção, eu estou falando com você. Isso aqui exige de nós sensibilidade, porque Deus não abriu os olhos de Balaão, Ele abriu os olhos da jumenta. Por favor, preste atenção, tem um jumento aqui falando com você hoje. Eu não me vejo assim, mas eu sou um instrumento de Deus para dizer a você. Muitas vezes tem um anjo parado na tua frente dizendo, até quando você vai ficar nesse caminho? Deus usando pessoas para falar com você. E sabe o que é o pior? Você está colocando culpa na jumenta. Vira para a pessoa que está do teu lado e fala assim, você não é o jumento. Eu não vou falar, não vou mandar você dizer esse cara sou eu, tá? Mas é isso que eu queria te dizer hoje. O problema é quando a tua vida não vai bem, você está colocando culpa do teu lado. Balaão está indo, Deus se pôs na frente de quem? Da jumenta. Deus abriu os olhos de quem? Da jumenta. E Balaão está batendo em quem? Na jumenta. O cego aqui era quem? Era ele. Quem que estava com os olhos fechados? Era ele. Sabe qual que é o problema? Na foto eu olho para mim, mas na hora do problema eu olho para os outros. Eu olho para a Bianca, eu olho para o Wagner, eu olho para a Neia, eu olho para a Dani, eu olho para o Davi. O problema é sempre o outro, eu não. Então essa palavra é para nos fazer olhar um pouco para nós. É para nós termos a sensibilidade de talvez você sair daqui entendendo. Deus está me dando sinais. Deus está me chamando para um lugar. Deus está falando comigo. E nós temos que estar sensíveis a entender o que é que Deus está falando. Porque algo começa a acontecer. Primeiro, o anjo só para na frente. Aí o anjo encosta ele na parede. Aí a jumenta não tinha para onde ir, o que ela faz? Ela caiu no chão, falando contra o anjo, eu não vou. Ele está com a espada desembainhada, vai me matar. O que o jumento do Balaão fez? Bateu na jumenta. Aí por favor, olha agora o que ela faz. Ela fala com ele. Alguém já viu jumenta falar? Só naquele filme, como é que é o filme? É o Shrek? Só no Shrek. A jumenta fala com ele. Por acaso a vida toda eu estou contigo e eu agi desse jeito? Ele não devia desconfiar, falar, meu Deus, a jumenta está falando. Às vezes Deus usa pessoas, a gente se constrange assim, né? Meu Deus, a Deus está usando até o fulano. Então agora só falta o jumento ver, reconhecer. Deus usa pessoas, Deus usa coisas. Ele usa um animal se for necessário para falar contigo, queridos. Ele devia olhar e falar, meu Deus, a jumenta está falando. Mas não, ele ficou bravo ainda com ela. Se eu pudesse, eu te matava aqui ainda hoje. Aí qual que foi a resposta dela? Alguma vez eu te tratei assim? Durante a caminhada nossa até hoje, alguma vez eu fiz o que eu estou fazendo? E aí ele fala, não. Aí o que Deus faz? Acompanhe comigo, por favor. Verso de número... Deixa eu encontrar aqui. Verso 31, diz assim, então o Senhor abriu os olhos a Balaão, e ele viu o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembainhada na mão, pelo que inclinou a cabeça e prostrou-se com o rosto em terra. Então, só após tudo isso, o Senhor abriu os olhos a Balaão. Eu sei que as palavras não convencem. A minha oração é que o Senhor abra os nossos olhos nessa noite. Que nós saímos daqui compreendendo o que o Senhor está falando. Que nós saímos daqui entendendo os sinais que Deus está dando, a direção que Deus está dando. O que Ele está querendo nos ensinar, o que Ele está querendo fazer. Agora preste atenção também em algo. Eu preciso explicar bem isso. Primeiro nós vamos entender que Deus não disse não a Balaão. Ele só enviou um anjo. E não abriu os olhos dele. Ele abriu os olhos da jumenta. O que Deus estava fazendo? Dando sinais. Você precisa estar atento aos sinais de Deus. Muitas vezes algumas pessoas invertem, não entendem o agir de Deus. Preste atenção.
Pastor, as coisas começaram a dar errado, significa que Deus não está me abençoando? Não, nem sempre. Às vezes Deus já me disse sim, eu tenho certeza do sim, estou caminhando para a vontade de Deus e começa a se levantar levantes do inimigo contra a nossa vida. Então há uma grande diferença entre um levante adversário, um levante do inimigo, para que você desanime, para que você pare, para que você não efetue aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas muitas vezes é Deus te ensinando. Por favor, presta atenção, aprenda o que Deus está te falando. Às vezes Deus usa pessoas, às vezes Deus fecha uma porta, às vezes você recebe um elogio, ou às vezes você recebe uma crítica. E tudo isso você deve olhar e fazer uma análise. O que eu posso aprender com isso? Será que essa pessoa não está certa? Será que não tem algo em que eu possa aprender mesmo com essa crítica? Quem não gosta de receber elogio? Elogio todo mundo gosta. Qual é o elogio que a mulher mais gosta? Nossa, você emagreceu. Fala para a mulher que ela emagreceu para você ver. Chega a tua esposa, minha esposa é magra. Mas quando eu falo que ela emagreceu, ela faz uma carinha assim, ó. Ela tenta disfarçar o sorriso. Você é assim também na sua casa? Ela tenta disfarçar assim, ó. Quem não gosta, querido? Olha lá, a jeitinho que ela fez agora. Ela tenta disfarçar o sorriso, mas eu sei, ela gostou. Porque quem não gosta, a não ser que a mulher é muito magra, né? Que ela gosta. O homem, faz um elogio. Quem não gosta de elogio? Agora eu quero perguntar a você: você consegue receber críticas? Você consegue olhar para dentro de si e pensar: será que eu não preciso aprender algo com isso? Será que Deus não está me fechando uma porta? Será que Deus não está me encurralando numa parede para que eu aprenda alguma coisa? Então esses sinais podem ser provação, podem ser tentação, mas também pode ser Deus te chamando para refletir sobre algumas coisas na sua vida. Amém, meus irmãos? Olhe comigo, por favor, os finais do verso. Eu quero chamar o louvor. Verso 33 diz assim: a jumenta me viu, olha isso, a jumenta me viu, e já 3 vezes se desviou diante de mim. Na verdade, eu agora te haveria matado, e a ela eu deixaria com vida. Fique de pé, você que pode. Mas eu quero dar um conselho a você. Pare de tentar mudar o seu marido. Pare de tentar mudar a sua esposa. Pare de tentar achar que o jumento é ele. Por favor, eu não estou aqui te ofendendo. Mas olha o que a palavra diz. O Senhor diz assim: olha, se não fosse ela, hoje você estaria morto. Eu não vou te matar por causa dela. Nós corremos o risco de achar que o problema são as pessoas que nos rodeiam. O problema é a igreja. O problema é o teu patrão. O problema é tua empresa. É capaz do seu patrão ser salvo e você não. Tua esposa ser salva e você não. Seu marido ser salvo e você não. Aí então os olhos de Balaão são abertos. E olha agora o verso 34 que diz assim: então Balaão disse ao Senhor: pequei. Responda assim comigo: olha, pequei, porque eu não soube que estavas neste caminho para te opores a mim. Agora, se parece mal aos seus olhos, eu voltarei. Então agora Balaão tem os seus olhos abertos e ele reconhece: Senhor, o problema sou eu pequei, Senhor. Se parece mal aos teus olhos agora, Senhor, eu estou voltando. Me desculpa, o problema não é a jumenta, o problema sou eu. Eu não vim aqui nessa noite te trazer acusação. Eu vim aqui confrontar as motivações do seu coração. Quando Deus te abençoa, eu quero dizer a você, não tem a ver com você. Quando Deus te repreende, tem a ver com você. Quando Deus te abençoa, não tem a ver com você. Quando Ele te repreende, é para você, não é o irmão do lado. Muitas vezes nós temos dificuldade com elogios. Eu tenho dificuldade com parabéns. Tenho dificuldade com aniversário. Vocês perceberem, eu sou pastor da igreja, eu nunca fiz um aniversário para mim. Tenho dificuldade.
mas eu me conheço. Então acho que nós temos que tomar cuidado, porque é possível que nós caminhemos para longe da palavra e da vontade do Senhor. Eu não estou dizendo que é errado, mas a palavra do Senhor diz que é melhor ir num velório do que numa festa. Falei hoje pela manhã, eu tenho apenas 10 anos de pastor. Fui ordenado em 2016, estamos em 26. Eu sou novo, amém, só a capa velha, mas eu sou novo. Mas eu comecei a receber alguns frutos. Deus começou a me honrar. Comecei a receber elogios, comecei a receber propostas. Comecei a ver. Essa semana uma pessoa me fez um elogio dizendo: parabéns pelas suas colheitas, você tem semeado o que você tem colhido. Dias atrás eu fui numa convenção da igreja, tinha muitos líderes, eu recebi muitos elogios, mas eu saí de lá chorando e pedindo misericórdia. Eu não estou falando aqui isso aqui para... Eu quero dizer a você, eu recebi um elogio, sentei em outra mesa, recebi um outro elogio, sentei em outra mesa, eu recebi uns 5 elogios de pessoas que são referência para mim. Então eu me coloquei de joelho e pedi ao Senhor: tenha misericórdia de mim, não deixa isso subir para o meu coração. A minha oração nessa noite é que você saia daqui confrontando as suas motivações. Quando você achar que você é bom demais, quando você achar que você amaldiçoa ou abençoa alguém, eu é que trago bênção na minha casa, eu sou o provedor, eu faço acontecer. A bênção está comigo. Se eu amaldiçoar Israel, serão amaldiçoados. Porque assim era com Balaão. Ele foi chamado, Balaque chamou ele e falou assim: ó, se você amaldiçoar esse povo, eles vão ser amaldiçoados. Eu tenho aqui príncipes, mas quem amaldiçoa é você, quem me abençoa é você. Eu quero dizer a você em nome de Jesus, se você acha que isso vem de você e não de Deus, você vai ter um problema muito grande. A minha oração é que você se prostre diante do Senhor nessa noite. Você olhe para você entendendo que vem de Deus é quem me abençoa. O que há de bom em mim é Deus. O que há de ruim em mim sou eu. Você precisa olhar para aquela foto que estava aqui e ver que o nosso coração é mais parecido com aquilo ali, e dizer: Senhor, não deixa que os meus pés vacilem. Vamos adorar o Senhor. Sonda-me, Senhor, que me conheces, quebranta o meu coração, transforma-me conforme a tua palavra, e enche-me até que em mim se ache só ti. Usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado aqui a minha vida. Usa-me, Senhor, usa-me. Eu quero dizer algo a você. Nós estamos falando de motivações, e quando nós falamos de motivações, eu preciso apresentar a você a minha motivação, entregar a palavra, essa palavra a você. A minha motivação não é constranger ninguém. A minha motivação não é acusar a ninguém. Quando você recebe uma palavra como essa, você tem 2 opções. A primeira é agir como um imaturo. Como que o imaturo age? Quando ele ouve qualquer coisa, ele já logo pensa: eu não sou assim, esse cara não sou eu. Mas o maduro, o homem de Deus, ele olha para a sua vida como Balaão fez. E ele entende que essa palavra não veio para trazer acusação, mas para abrir os nossos olhos.
São sinais de Deus para nós dizendo: volta, olha para a tua vida, ajusta algumas coisas. O final desse texto não foi a morte de Balaão, não foi uma espada desembainhada sobre ele, foi o Senhor abrindo seus olhos e mostrando que estava se colocando como adversário na sua frente. Eu quero dizer a você: não queira lutar com Deus, não queira ter Deus como seu adversário. Essa palavra não vem para te acusar, ela vem para abrir os meus olhos, ela vem para abrir os teus olhos. É possível que Deus abençoe as pessoas que estão à sua direita, à sua esquerda, o seu marido, a sua esposa, a sua casa. É possível que Deus salve aquele que está lá fora, mas você que se considera o abençoador de alguém, você que se considera um homem de Deus, é possível que você se perca por não ter a sensibilidade de olhar para si. Balaão se achou abençoador, as suas motivações se perderam, mas quando seus olhos foram abertos, ele disse: Senhor, eu pequei. Se eu pequei, Senhor, nessa noite eu volto para o centro da tua vontade. Eu quero orar por você aí onde você está, e a minha oração é que você diga ao Senhor: Senhor, me sustente no centro da tua vontade. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pela exposição, pela reflexão da tua palavra. A tua palavra diz que ao homem há caminhos que parecem de paz, mas no final são caminhos de morte. Nós vemos uma palavra em que o Senhor confronta a motivação do nosso coração. Muitas vezes nós seguimos achando que está tudo bem, que não tem problema, mas muitas das vezes nós tentamos fazer com que o Senhor se submeta à nossa vontade, e não a nossa vontade se submeta ao Senhor. Oh Deus, dê a cada um de nós a humildade, Senhor, a sensibilidade, o temor de não tentar barganhar com o Senhor, o temor de não tentar mudar o Senhor. O Senhor diz há poucos versículos adiante, no capítulo 23, eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu não mudo. Balaque está tentando me comprar, mas Deus diz: eu não mudo. Eu quero dizer a você: não tente mudar quem Deus é, não tente mudar a vontade do Senhor, porque Ele não muda. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Senhor, que o teu Espírito Santo nos pegue pela tua mão, Senhor, e nos sustente na tua presença. Senhor, eu oro por este homem que é pai, que é mãe, que é marido, que é esposa, que é líder, que é gerente, que é supervisor, que é patrão, que é pastor. Senhor, que o Senhor nos dê a sensibilidade de entendermos quando precisamos parar, de entendermos quando precisamos voltar, de entendermos quando o Senhor se opõe à nossa vontade, e que nós possamos nos submeter à vontade do Senhor. Olha aqui para mim, por favor, quero dizer algo a você. Há momentos na nossa vida em que nós chegamos a cargos em que não existe ninguém acima de nós. Você é casado, você é marido, é esposa, você é pai, você é supervisor, você é gerente, você é dono de empresa. Então não tem muitas das vezes ninguém acima de você, você manda em algumas pessoas. Eu quero dizer a você, você precisa se submeter à vontade de Deus. A palavra do Senhor diz, nós aprendemos aqui nessa última aula: não oprima o jornaleiro. O jornaleiro é a parte mais frágil. Quando você tem autoridade sobre alguém e você abusa dessa autoridade para oprimir alguém mais fraco, o Senhor se opõe a você. Entenda isso. Você que tem um cargo de liderança, você que é pastor, você que é líder, gerente, patrão, supervisor, marido, esposa, pai, saia daqui pedindo ao Senhor essa sensibilidade. Deus, me dê a sensibilidade de entender quando eu preciso parar, quando eu preciso pedir por favor. Eu não sei pedir, eu tenho funcionário, eu não sei falar algo para um funcionário sem pedir por favor. Eu não sei pedir um copo de água para alguém aqui na igreja sem pedir por favor, porque eu entendo que eu não sou nada, eu entendo que eu não tenho nada, eu entendo, eu não estou falando isso, eu entendo que eu não sou maior que ninguém. E quando nós perdermos o senso de humildade, de sensibilidade,
nós já estamos bem distantes do Senhor. Então que você saia daqui com seus olhos abertos nessa noite. Senhor, que o Senhor nos leve em paz e segurança para a nossa casa. Eu oro pedindo ao Senhor, Pai, guarda a nossa volta, o nosso retorno para casa. Aqueles que já estão, nos dê uma noite de sono restauradora, Senhor. Nos dê um domingo na Tua presença, uma segunda, terça, quarta, quinta, sexta, todo esse final, ainda estamos chegando no final do mês, que tenhamos uma semana abençoada na Tua presença. Eu oro por aqueles que estão com dificuldade de dormir. A Tua palavra diz: em paz eu me deito e logo eu pego no sono. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, dê a paz e o merecido descanso aos Teus filhos nessa noite. Restaura as nossas forças em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus e Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo Filho, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja hoje e sempre sobre a sua vida, sua casa e toda a sua família. Quem crê nisso diz: vamos em